Vale a pena, porque você um dia estará ali com Deus para sempre. Então a mensagem do Apocalipse traz para nós a mensagem de vitória, traz para nós a mensagem do que vai acontecer com aquele que conseguir vencer, daquele que perseverar na sua fé em Jesus Cristo, daquele que perseverar na comunhão com o Espírito Santo. Então a mensagem de Apocalipse é a mensagem do vencedor, do crente vencedor, daquele que realmente lutou e conseguiu combater o pecado, vencer o pecado, estando aqui na terra, para que possa um dia ter direito à morada celeste na Nova Jerusalém. Então nessa lição nós vamos estudar aí mais detalhadamente sobre a cidade celeste, a Nova Jerusalém. Vamos estudar então como o comentarista da revista da CPAD, desse segundo trimestre, a última lição desse segundo trimestre de 2012, comentou aí a respeito dessa cidade celeste, dessa Jerusalém celestial. O nosso pastor então, Cláudio Andor de Andrade. Então a nossa introdução aí diz o seguinte: a terra é um lugar maravilhoso, seus encantos são por vezes irresistíveis. Nossa alma, porém, suspira pela casa que Jesus nos foi preparar. E sabemos que ela é real, por isso não temos de esmorecer. A caminho de Sião, tiremos forças da fraqueza e não nos amedrontemos com a noite mais escura, pois a última vigília logo passará, e o sol da justiça já se espraia sobre os romeiros do Senhor. Não se desespere, a jornada logo chegará ao fim, mais alguns passos e já avistaremos dos portais da Jerusalém Celeste o meigo e amoroso Salvador. Então, por mais que seja maravilhosa a terra que nós moramos, por mais que tenha lugares bonitos, lindos, esplendorosos, não se pode comparar a maior beleza que existe na terra com a menor beleza que existe na Nova Jerusalém. Não dá nem para comparar. Então é coisa maravilhosíssima o que nos aguarda. E principalmente, e melhor ainda, e mais importante ainda, é o Salvador, Jesus Cristo, que estará ali conosco para sempre. Vamos passar então pelo resumo, ver quais as lições pelas quais nós passamos, estudamos durante esse trimestre, para depois entrarmos então nessa última lição, a formosa Jerusalém. Então nós vimos aí, nesse trimestre, a primeira lição nossa, Apocalipse e a revelação de Jesus Cristo. Nós tivemos aí na primeira parte o livro do Apocalipse. Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento. Número 2, um livro de advertências e consolações. Depois nós vimos aí a autoria, data e local. A autoria, João. Vimos a data, de 90 a 96 depois de Cristo. Vimos aí o lugar, que escreveu da ilha de Patmos. Na parte 3 nós vimos aí Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. O tema do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Divisões do Apocalipse. E vimos objetivos do Apocalipse. Na parte 4 nós vimos aí a leitura do Apocalipse. Então a produção de livros no período do Novo Testamento, a leitura das Escrituras Sagradas e vimos a liturgia da palavra. Na lição 2 nós vimos aí a visão do Cristo glorificado. Nós tivemos aí as seguintes partes. A primeira, o Cristo encarnado. Então nós vimos a encarnação, vimos aí o objetivo da encarnação. Na parte 2 nós vimos aí o Cristo humilhado e ferido de Deus. Na parte 3 nós vimos aí o Cristo glorificado, ressurreição, ascensão aos céus e a segunda vinda. Depois nós estudamos aí a lição de número 3, Éfeso, a igreja do amor esquecido. Então entramos aí a partir daí nas cartas. Primeiro então, Éfeso, a igreja do amor esquecido. Nós vimos aí na primeira parte, Éfeso, uma igreja singular. Paulo em Éfeso, a solidez doutrinária de Éfeso, uma igreja de ministros excelentes. Na parte 2 nós vimos o problema de Éfeso, um grave problema. O primeiro amor, a amnésia do amor. Na parte 3 nós vimos voltando ao primeiro amor. Rica em obras, pobre em amor. Amar é a mais elevada das obras. Na parte 4 nós vimos lembrando-se do primeiro amor. Então, lembrar-se de onde caiu. Voltar à prática das primeiras obras. Amar a vinda de Cristo. Depois nós vimos aí a lição de número 4. Esmirna, a igreja confessante e mártir. Na parte 1 nós vimos Esmirna, uma igreja mártir.
Então, número 1, Esmirna, uma cidade soberba. Número 2, igreja em Esmirna. Número 3, Esmirna, confessante mártir. Na parte 2, nós vimos a apresentação do missivista. Então, o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Parte 3, as condições da igreja em Esmirna. Tribulação, pobreza, ataques dos falsos crentes, os crentes em prisão. Depois vimos aí a lição número 5, Pérgamo, a igreja casada com o mundo. E nós vimos aí, na primeira parte, Pérgamo, o trono de Satanás. Então, número 1, Pérgamo, a cidade dos livros e da ignorância espiritual. Número 2, a igreja em Pérgamo. Parte 2, a espada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, manejando bem a espada do Espírito. Parte 3, o destinatário, um anjo numa cidade infernal. 2, o testemunho e a perseverança de um anjo. 3, Antipas, a fiel testemunha. Parte 4, as heresias de Pérgamo. Doutrina de Balaão e doutrina dos Nicolaítas. Na lição número 6, nós vimos Tiatira, a igreja tolerante. Na parte 1, nós vimos a igreja em Tiatira, a cidade de Tiatira, a igreja em Tiatira. Número 2, a identificação do destinatário. Filho de Deus, onisciente, supremo juiz. Parte 3, uma igreja rica em obras. Amor, serviço, fé, paciência, abundância em obras. Na parte 4, nós vimos Jezabel e as profundezas de Satanás. A Jezabel de Tiatira, o ministério de Jezabel, a obra de Jezabel. Depois vimos a lição número 7, Sardes, a igreja morta. Nós vimos aí na primeira parte a igreja em Sardes, a cidade de Sardes, a igreja em Sardes. Na parte 2, a identificação do missivista. O que tem os 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus. As 7 estrelas. Parte 3, a doença e a morte de uma igreja. Perda de memória, desleixo, descaso para com o remanescente fiel. Depois vimos a lição número 8. Filadélfia, a igreja do amor perfeito. Na primeira parte, nós vimos aí Filadélfia, a cidade do amor fraternal. A história de Filadélfia, a igreja em Filadélfia. Parte 2, nós vimos a identificação do missivista. Jesus, o Santo de Deus, verdadeiro, a chave da casa de Davi. Na parte 3, vimos uma igreja amorosa, paciente e confessante. Então, amar é a maior das obras. Força na fraqueza, amorosa perseverança. Na parte 4, vimos Filadélfia nos últimos dias. Número 1, a iminência da volta de Jesus. Número 2, a grande tribulação. Número 3, a coroa de glória. Na lição número 9, nós vimos Laodiceia, uma igreja morna. Nós vimos aí, na primeira parte, a identificação de Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Na parte 2, a situação espiritual da igreja de Laodiceia. Mornidão espiritual, arrogância espiritual, falta de percepção do próprio eu. Na parte 3, como reavivar uma igreja morna. Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Depois vimos a lição número 10, o governo do anticristo. Nós vimos aí na primeira parte quem é o anticristo. Então, definição etimológica, definição teológica. Depois, na parte 2, o aparecimento do anticristo. Nós vimos o tempo e o lugar. Na parte 3, nós vimos o sustento do governo do anticristo, o dragão, o falso profeta. Na parte 4, a plataforma de governo do anticristo, a promoção da mentira, a promoção do pecado, a promoção do culto a Satanás, a promoção de uma economia única. Depois vimos a lição número 11, o evangelho do reino no império do mal. Na parte 1, nós vimos a palavra de Deus após o arrebatamento. Então, número 1, a palavra de Deus é eterna. Número 2, a palavra de Deus é o fundamento do juízo final. Número 3, o Espírito Santo após o arrebatamento da igreja. Na parte 2, nós vimos a proclamação dos mártires. Número 1, a identidade dos mártires. Número 2, a fé sobre o martírio. Parte 3, a proclamação dos 144 mil. Número 1, a identidade dos 144 mil. Número 2, a elevada posição dos 144 mil. Parte 4, a proclamação das duas testemunhas. Nós vimos a identidade das duas testemunhas, a morte das duas testemunhas e a ressurreição das duas testemunhas. Na parte 5, nós vimos a proclamação do anjo.
Número 1, o anjo evangelista. Número 2, o evangelho eterno. Número 3, a mensagem de arrependimento. Na lição número 12, nós vimos aí o juízo final. Então, na parte número 1, nós estudamos aí o que é o juízo final. Então, o juízo final, as bases do juízo final, a ocasião do juízo final. Na parte 2, o julgamento da besta, do falso profeta e do dragão. Número 1, o juízo sobre a besta. Número 2, o juízo sobre o falso profeta. Número 3, o juízo sobre o dragão. Na parte 3, nós vimos a instalação do trono branco. Número 1, o trono branco. Número 2, os tronos dos justos. Número 3, o supremo juízo. Número 4, os livros do juízo final. Na parte número 4, nós vimos o julgamento dos mortos. A segunda ressurreição, os mortos da segunda ressurreição e a segunda morte. Na parte 5, o julgamento da morte e do inferno. Vimos aí o juízo sobre a morte e o juízo sobre o inferno. Hoje, então, estamos estudando aí a formosa Jerusalém. E nós veremos as partes seguintes. Parte número 1. O que é Jerusalém celeste? Então nós vamos ver aí, mais sublime que os céus, a casa de meu Pai, a nova Jerusalém. Na parte 2, as características da nova Jerusalém. Primeiro, é um lugar real. Segundo, a arquitetura. Número 3, formato. Número 4, materiais. Na parte 3, o perfeito estado eterno. Então, número 1, governo perfeito. Número 2, habitantes perfeitos. Número 3, conhecimento perfeito. Número 4, comunhão perfeita. Número 5, amor perfeito. Então, este é um resumo do trimestre que você pode colocar aí num projetor, na parede, passar para todos os alunos da escola em geral, no início da escola bíblica dominical, e você pode colocar também em slides, fazer aí um projetor de slides, ou naquele antigo retroprojetor, colocar aí no computador, imprimir, no plástico, colocar no retroprojetor e passar para toda a igreja no início da aula, dessa última aula deste segundo trimestre de 2012. Se não puder fazer de maneira geral, então poderia o professor aí, ou o superintendente, o diretor da escola bíblica dominical, tirar uma cópia disso aí e entregar para cada professor, e ele na sua classe pode dar aí. São 13 lições, são 13 resumos aí, uma figura ilustrativa, Pode entregar para os alunos olharem aí no início da aula as 13 lições, os 13 resumos aí, que seria interessante também. Nós temos aí um quadro que veio na revista da Escola Bíblica Dominical, mas ele deve ser usado aí a partir da segunda parte, então. Vamos ver a primeira parte. Nós temos aí o que é a Jerusalém celeste. Nós vamos ver aí, mais sublime que os céus, a casa de meu Pai, a nova Jerusalém. Então, mais sublime que os céus. Sim, a Jerusalém celeste é mais sublime que os céus, porque estes são insuficientes para receber a noiva do Cordeiro. Por isso Deus formará um novo céu quando consumar a atual criação. Veja Isaías 65, 2 Pedro 3, Apocalipse 21. Tão sublime é a cidade de Deus que não temos palavras para descrevê-la. Referindo-se aos bens que nos aguardam na eternidade, declara Paulo: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. Então a cidade é mais sublime, mais maravilhosa que os céus. Quais céus? Os céus que nós vemos hoje. Primeiro céu, o segundo céu, só não é mais sublime que o terceiro céu. E não é sublime como o céu que vai ser feito, o novo céu na nova Jerusalém. Então está falando mais sublime, mais maravilhoso, mais lindo do que o céu que nós vemos hoje. Você acha hoje a coisa mais maravilhosa que existe, e você olha e vê o céu, vê as estrelas, vê os planetas, vê tanta coisa maravilhosa, vê aí as viagens que o homem faz aí à lua e tal, vê quanto é maravilhoso aí esse sistema solar que nós vivemos. Sabemos que existem outros sistemas solares, que coisa maravilhosa isso. Mas mais maravilhoso que isso é a nova Jerusalém, muito mais bonito que isso. Então nós não temos como nem imaginar. Paulo então declara que aquilo que o nosso olho nunca nem viu, nós podemos olhar as coisas mais lindas que nós vimos e ainda é mais lindo que isso. As coisas que o ouvido nosso nem eu chegou a ouvir ainda, que nós achamos aí, vamos que você achou uma música aí
mais linda que qualquer outra coisa, pois lá é mais lindo ainda.